Prezados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Yuri Alves Moreira e você está no programa de formação em teologia. Atualmente nós estamos estudando a disciplina Atos dos Apóstolos, os avanços e as conquistas da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Essa é a lição de número 6, com o título Os Ministérios de Pedro, Barnabé, Saulo e Tiago. Nesta apresentação, vamos analisar os ministérios de Pedro, Barnabé, Saulo e Tiago, descobrindo como Deus usou esses homens para espalhar o Evangelho e fortalecer a igreja primitiva. Então comecemos a pensar a respeito da conversão de Cornélio. Atos capítulo 10 mostra como o Evangelho ele alcançou os gentios também. Veja que, a princípio, a igreja era composta por judeus, mas a partir de Atos capítulo 10 nós vemos os gentios sendo alcançados também. Deus vai usar a vida do apóstolo Pedro para alcançar Cornélio e a sua família. Cornélio, ele era, conforme o versículo 1 de Atos 10, de Cesareia. Portanto, é importante nós compreendermos a que isso se refere. A cidade de Cesareia fica na costa marítima da Judéia, cerca de 80 quilômetros a noroeste da cidade de Jerusalém. Era a capital romana da Judéia, onde residia o governador romano e onde ficava também o comando militar geral da província. A corte a qual Cornélio integrava como centurião era presumivelmente a guarda do próprio governador. Cornélio deve ter sido um dos homens mais importantes e mais conhecidos da região depois do governador. Então veja que Cesareia é uma cidade importante no contexto bíblico. Muitos eventos se deram nessa cidade. Além, por exemplo, da conversão de Cornélio, nós vemos que o apóstolo Paulo, posteriormente, fica preso pelo menos por 2 anos na cidade de Cesareia. Veja que a Bíblia narra que Cornélio ele era um centurião, ou seja, ele estava sob a responsabilidade de 100 homens. Então ele estava no comando de 100 homens, conforme a organização do exército romano. E veja que ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus. E o que isso significa? Cornélio ele não era judeu, nem tampouco um prosélito, ou seja, um gentio convertido ao judaísmo. Ele era um homem temente a Deus. Ele reconhecia que havia somente um Deus verdadeiro e ele praticava alguns ritos da religião judaica. Veja que ele dava esmolas, ele orava, ele jejuava. Foi quando um anjo se revelou a ele. E o anjo disse que ele deveria chamar Pedro, porque Pedro pregaria o evangelho para Cornélio. Foi exatamente o que aconteceu. Pedro está em casa, orando. A Bíblia diz que ele tem uma visão, um arrebatamento de sentidos, e ele começa a ver alguns animais, e a visão dizia que ele deveria matar e comer. Mas um judeu não come qualquer carne. Então, para ele, seriam animais impuros. E essa visão aconteceu 3 vezes, e Deus disse a ele: não torne impuro o que Deus purificou. E essa visão era para que Pedro entendesse que o evangelho deveria alcançar os gentios também, porque imediatamente após isso, 3 homens aparecem na casa e o Espírito diz a Pedro para ir com eles. Quando Pedro vai até a casa de Cornélio, obedecendo a orientação do Espírito, ele prega o evangelho e aquela família é salva. Mas veja que não somente salva, mas também eles recebem o Espírito Santo. Aquele fato foi tão extraordinário que Pedro precisou defender-se diante dos irmãos judeus. Ele precisou prestar contas, porque a cultura da época, os costumes judaicos, não permitiam que um judeu fosse até a casa de um gentio e se alimentasse com ele. Então, o que Pedro fez foi contra alguns preceitos dos costumes judaicos. Mas Deus estava, na verdade, mostrando que o evangelho deveria alcançar
os gentios também. Então Deus estava quebrando essas barreiras. E então os judeus entenderam, ao ouvir a defesa do apóstolo Paulo, a sua experiência, a visão que ele teve e o Espírito Santo vindo sobre aqueles gentios, que Deus havia dado arrependimento para a vida, até para os gentios também. Então veja que interessante, eu gosto muito dessa palavra, o arrependimento para a vida. Há um ditado no mundo que diz: "Ah, se arrependimento matasse". Mas na verdade o arrependimento não mata, ele traz vida. Porque o arrependimento segundo Deus, né, a Bíblia diz, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Então esse arrependimento que provém de Deus é para a salvação. Aqui eu trago para vocês o mapa para que você possa localizar aonde que ficava Cesareia. Deixa eu pegar aqui o meu laser, fica mais fácil de mostrar para vocês. Então vejam aqui é a região da terra de Israel, onde fica Cesareia. Então veja aqui, Judeia, Jerusalém, Samaria, aqui ao norte, a Galileia. Então nós temos aqui nessa região, ainda na terra da Judeia, próximo de Samaria, Cesareia, ok? O Espírito sobre os gentios. Lembra da profecia que Pedro havia dito no dia de Pentecostes? Essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então essa palavra de Pedro mostra que o batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito, era acessível a todos os que crerem. Quando Pedro pregou o Evangelho na casa de Cornélio, quando ele anunciou a Cristo, a Bíblia diz que o Espírito caiu. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas. E os companheiros de Pedro, vendo aqueles, ficaram admirados. E eles puderam testificar que, de fato, aqueles irmãos novos convertidos foram batizados com o Espírito Santo. Foi uma experiência extraordinária. Algumas lições para nós. Crescimento gradual. O crescimento da igreja era gradual, mostrando que Deus trabalha de forma paciente e consistente. Aqui nós podemos destacar 2 sentidos. Primeiro, no sentido numérico. De fato, a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Então, havia um crescimento numérico, havia um crescimento de quantidade, mas também um crescimento espiritual, um crescimento em qualidade. E isso aconteceu até mesmo com os apóstolos. Nós temos o exemplo do apóstolo Pedro. A princípio, ele não entendia a necessidade de pregar o evangelho até mesmo aos gentios. Mas a ordem de Jesus foi a todas as nações, até os confins da terra. E a igreja estava somente pregando aos judeus. Houve um avanço maior quando eles alcançaram os samaritanos, através do ministério do diácono Filipe. Mas agora, em Atos capítulo 10, nós temos o evangelho sendo pregado aos gentios. Então nós vamos ver como que Deus vai quebrando as barreiras culturais para alcançar a todos os homens. A conversão de Cornélio demonstra que a escolha entre a cultura e a fé em Deus é crucial para o seguidor de Cristo. Então, nós sabemos que existem algumas culturas que contrariam o ensino bíblico. E veja que quando nós temos de escolher entre Deus e os homens, nós temos que sempre escolher por Deus. Então o evangelho está acima da cultura. E isso está muito bem claro aqui nesse texto da Bíblia Sagrada. A história de Cornélio demonstra que Deus não tem favoritismos e que sua graça se estende a todos os que o buscam. Assim que Pedro chegou na casa de Cornélio, ele disse: "Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas." O que ele estava dizendo ali? O evangelho não era somente para os judeus, mas é para os gentios também. Veja, havia um entendimento por parte dos primeiros cristãos judeus
que para alguém ser salvo, primeiro precisaria, um não-judeu, um gentil, primeiro precisaria se tornar um judeu para depois ser salvo. Mas Cornélio alcançou essa graça de Deus sem precisar se tornar um judeu. Pedro reconheceu isso. Porque, irmãos, para Deus não há branco, negro, homem, mulher, rico, pobre. Para Deus, analfabeto, doutor, todos têm o mesmo valor. Deus não faz acepção de pessoas. Os homens podem até julgar alguém pelo seu status social, pela sua conta bancária, pelo seu conhecimento, mas Deus não vê como vê os homens. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro entendeu isso muito bem. E isso fica claro, biblicamente falando, que a salvação é para todos. Jesus morreu por todos os homens. Todos, absolutamente todos, podem receber a preciosa salvação. O recebimento do dom do Espírito Santo é uma evidência de que Deus está trabalhando na vida do crente. E o batismo com o Espírito Santo se manifesta através do falar em línguas. Então vejam vocês, no momento em que alguém é salvo, que é regenerado, ele recebe o Espírito Santo. Em que sentido? O Espírito Santo passa a habitar no seu interior. Agora, o novo convertido, ele torna-se o templo do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem aplica a obra da salvação em nossas vidas. Conforme as Escrituras, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é Ele quem nos regenera, é Ele que nos santifica, é Ele que nos guia, é Ele que nos ensina, Ele está a todo tempo ministrando em nosso coração. Carta aos Romanos, capítulo 8 e versículo 9 nos diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então notem vocês, todo salvo tem o Espírito Santo. Sim, é esse Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que nos dá essa certeza interior que somos salvos. Então ele habita em nós, ele habita nos salvos. Mas vejam vocês, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção subsequente à salvação, é uma bênção posterior à regeneração, distinta. Como, por exemplo, aconteceu no dia de Pentecostes. Os discípulos já eram salvos. Jesus já havia soprado o Espírito sobre eles. Os nomes deles já estavam escritos nos céus, no livro da vida. Mas agora eles recebem o Espírito Santo no sentido de serem batizados com o Espírito Santo. No caso de Cornélio e na sua família, nós vemos que no mesmo dia eles foram salvos e batizados com o Espírito Santo. Então isso foi algo extraordinário. E vejam vocês, ainda antes de serem batizados nas águas, eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles foram revestidos de poder. Eles receberam esse dom celestial, essa dádiva divina. Vejam vocês que o texto de Atos, capítulo 11, ele prossegue falando a respeito de como o evangelho alcançou agora a cidade de Antioquia. Antioquia, meus irmãos, era uma das cidades mais importantes do Novo Testamento. Se não vejamos. Naquele tempo, Antioquia era considerada a terceira cidade em importância do Império Romano, sendo apenas sobrepujada por Roma e Alexandria. Detinha uma população de aproximadamente 500 mil habitantes e ficava a uma distância de 500 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era a porta de acesso do mar Mediterrâneo às grandes estradas orientais. Foi centro de penetração de Júlio César, Augusto e Tibério. Chamada de Antioquia a Bela e a Rainha do Oriente, a cidade era embelezada com tudo quanto a riqueza romana, a estética grega e o luxo oriental podiam produzir.
Todavia, era uma das mais sórdidas e depravadas cidades do mundo. O culto a Astarote, prestado pelas mulheres de Antioquia, era tão indecente que Constantino, mais tarde, aboliu pela força. Então vejam vocês que essa grande cidade do Império Romano, ela foi alcançada pelo Evangelho. A palavra de Deus diz que, após a morte de Estevão, os discípulos foram dispersos por causa da perseguição. Mas à medida que eles saíram, eles anunciavam a palavra de Deus. E quando eles alcançaram algumas cidades como Chipre, Cirene e Antioquia da Síria, muitos gregos se converteram. Ou seja, muitos gentios aceitaram a Jesus. Foi uma grande quantidade de pessoas que se converteram. A igreja mãe, a igreja de Jerusalém, sabendo disso, envia Barnabé. Esse homem tão usado por Deus, nós já mencionamos ele anteriormente nas lições passadas, e você deve se lembrar do que eu disse. Nós falamos pouco sobre Barnabé, mas a Bíblia fala muito sobre ele. Ele aparece aqui mais uma vez. Ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele exorta aqueles irmãos a permanecerem firmes ao ver a graça de Deus. Ele viu que Deus estava operando e ele entendeu que o trabalho era muito grande, ele precisaria de ajuda. Então ele vai até Tarso buscar a Saulo e durante 1 ano eles ensinam aquela igreja. E o avivamento foi tão poderoso que pela primeira vez aqueles irmãos foram chamados de cristãos. Certamente eles pareciam-se com Cristo. Certamente eles falavam como Cristo. Eles se vestiam como Cristo. Eles pensavam como Cristo. As pessoas podiam ver Cristo na sua vida. Que avivamento poderoso, não é mesmo? Mais importante do que saber as Escrituras é viver as Escrituras. Que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas também, para que o nome de Deus seja glorificado. Ainda no capítulo 11 de Atos, a Bíblia fala a respeito de um profeta chamado Ágabo. Ele profetizou que haveria um período de fome, como de fato aconteceu, e os cristãos gentios, eles levaram auxílio para os irmãos judeus que estavam na Judéia. Aqui eu trago para vocês esse mapa para que nós possamos localizar aonde ficava a cidade de Antioquia da Síria. Vejam vocês, aqui no mapa, você consegue ver aqui no laser, aonde fica a cidade de Antioquia da Síria. Por que isso é importante? Porque haviam outras cidades com esse nome de Antioquia. Então a cidade que nós estamos referindo é essa cidade aqui, Antioquia da Síria. À medida que nós fomos expondo o livro de Atos, vamos voltar a falar sobre ela. Por que é importante? Porque havia outras cidades com o nome Antioquia, como por exemplo Antioquia da Psídia, onde o apóstolo Paulo vai alcançar essa cidade com o evangelho na primeira viagem missionária, e na segunda ele vai visitar estas cidades por onde ele fundou igrejas na primeira viagem missionária. É importante que nós fiquemos familiarizados com a geografia bíblica. Então, a Antioquia da Síria ficava exatamente aqui. Algumas lições. Deus usa servos fiéis. Barnabé e Saulo são exemplos de que Deus usa muitos servos fiéis que não são famosos, mas que desempenham um papel importante na expansão do reino. E, sobretudo, aqueles irmãos que levaram o evangelho para a cidade de Antioquia da Síria, a Bíblia nem sequer menciona o nome deles. Eles são ilustres desconhecidos. Então veja, eles não eram famosos. E cá entre nós, irmãos, Deus não nos chamou para ser famosos. De modo que essa não deve ser a ambição da nossa vida. Na verdade, a fama, o dinheiro, tem os seus benefícios, mas também tem muitas coisas ruins também. Certamente aqueles que estão em evidência, eles estão sujeitos a mais tentações do que aqueles que não estão. Pense nisso.
Deus não nos chamou para ser famosos. Deus nos chamou para ser fiéis. Deus nos chamou para cuidar de gente. Deus nos chamou para pregar com fidelidade o Evangelho. Se Ele quiser que sejamos famosos, glória a Deus por isto. Que o nome dele seja engrandecido. Não sabemos os nomes desses irmãos, mas a verdade é que Deus sabe. E que no céu, na glória, eles serão devidamente recompensados. Nisso podemos ter certeza. Um evangelho para todas as culturas. O ministério em Antioquia demonstra que o evangelho é universal, transcendendo as barreiras culturais e linguísticas. A Antioquia da Síria tem uma importância tão extraordinária, irmãos, que seria quase impossível exagerar. Veja que foi a primeira igreja gentílica. Falamos anteriormente do primeiro grupo de gentios que foram salvos, Cornélio e a sua família, mas agora nós temos diante de nós a primeira igreja gentílica. E veja, Deus usou leigos para fundar esta igreja. E mais adiante nós vamos ver, através das viagens missionárias do apóstolo Paulo, a importância crucial da igreja de Antioquia da Síria, porque foram eles que enviaram os primeiros missionários. Encorajamento e fidelidade. Encorajando a fidelidade. Barnabé, ao reconhecer a graça de Deus na vida dos novos crentes, os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor, demonstrando a importância do apoio e incentivo. Infelizmente, a gente sabe que hoje não são poucas pessoas que, em vez de apoiar e ajudar os novos convertidos, acabam atrapalhando, acabam, na verdade, sufocando as pessoas. Deus não nos chamou para fazer isso. Deus não nos chamou para fazer esse desserviço. Nós precisamos, então, ajudar as pessoas, principalmente no início da sua caminhada cristã. Barnabé foi o homem certo para estar ali. O significado do seu nome é filho da exortação. E ele fez jus ao seu nome quando ele exortou aqueles irmãos a permanecer na fé. Exortar, guarde isso. Exortar não é repreender as pessoas. Exortar é encorajar. Exortar é levantar, é dar forças, é dar ânimo, é falar as palavras certas que venham estimular as pessoas a seguirem na sua caminhada com Deus. Foi isso que Barnabé fez. Barnabé fez com que aquele trabalho expandisse, crescesse mais ainda. Ele entendeu o que deveria ser feito. Poucos são profetas, mas todos podem profetizar. Olha que interessante. Nós vemos aqui no caso de Ágabo, que era um profeta de Jerusalém, ele profetizou que haveria uma fome, como de fato aconteceu. Uma grande lição que nós podemos extrair aqui é que não são só os pastores, só os ministros que podem ter o dom de profecia. Todos os crentes podem ser alcançados por essa dádiva, porque é um dom congregacional. Os dons espirituais narrados em 1 Coríntios, capítulos 12 ao 14, são para todos os que creem. Todos os crentes podem alcançar essa dádiva do Senhor. Esses talentos, por assim dizer, essas ferramentas espirituais para o avanço da obra de Deus. Todos podem profetizar. É o que ensina claramente a palavra de Deus. E por que isso é importante? Porque isso deve nos estimular a buscar com zelo os melhores dons. Exatamente é esse o conselho que traz o apóstolo Paulo. Guarde isso, irmãos. Nós não somos cessacionistas. Nós não defendemos que os dons cessaram no primeiro século. Não. Nós podemos verificar, na verdade, que os dons eles permanecem, eles continuam. Porque a igreja ainda está militante, portanto é indispensável. E Deus ele pode conceder esses dons às nossas vidas.
Texto de número 4, Pedro e Tiago perseguidos. Vejam vocês que Herodes Agripa I dá ordem para matar Tiago, apóstolo, irmão de João, um dos filhos de Zebedeu. E esse mesmo Herodes, vendo que agradou os judeus, agora ele manda prender a Pedro. Porém, quando Pedro está preso, a igreja estava orando. E Deus promove um grande livramento. Deus envia o anjo lá, mesmo Pedro guardado por 16 soldados, ele é solto e ele vai até a igreja onde os irmãos estavam reunidos. Os irmãos ficaram tão maravilhados com aquilo que acharam que era um anjo que estava na porta. Mas vejam vocês, foi Deus que promoveu esse grande livramento. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando nós orarmos, que nós possamos orar com fé. Com fé. Os irmãos oraram por Pedro, mas não esperavam que Deus iria livrá-lo. Quem sabe eles estavam esperando que Pedro fosse morto como Tiago. E por isso eles oraram por Pedro. Mas na verdade Deus livrou. E isso é um mistério para nós. Por que Deus livrou Pedro, mas não livrou Tiago? Nós não conseguimos entender. Mas o fato é que Deus promoveu um livramento para Pedro. E ele continuou, por assim dizer, o seu ministério. A morte de Herodes. Sobre Herodes Agripa I, vamos tratar na sequência, para nós podermos identificarmos de que se trata esse Herodes. Porque Herodes, na verdade, era um título e não um nome próprio. Veja que, em certa ocasião, depois desses fatos narrados da morte de Tiago e do livramento de Pedro, Herodes ele discursa diante do povo e o povo diz: voz de Deus e não de homem. E na mesma hora o anjo o feriu e ele morreu comido de vermes. Por quê? Porque não deu glória a Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia, de acordo com o relato de Lucas, apenas narra que Herodes, ele morreu. E dá-nos a impressão de que foi no mesmo dia. Porém, Flávio Joséfo, contribuindo com o relato bíblico, ele dá o seguinte testemunho. Flávio Joséfo, o famoso historiador judeu, apresenta-nos substancialmente a mesma história, porém com maiores detalhes. Sem a narrativa de Joséfo, concluiríamos que Agripa morrera imediatamente, embora Lucas não afirme isso. Joséfo conta que Herodes experimentou horríveis sofrimentos por cerca de 5 dias, no final dos quais teve morte horrível, isto no ano 44 d.C., aos 54 anos de idade, deixando 4 filhos, 3 dos quais são mencionados no livro de Atos: Agripa, Berenice e Drusila. Ainda segundo Joséfo, os gregos e os sírios festejaram a morte de Herodes, pelo fato de ter ele concedido muitos favores aos judeus. Acreditamos que Lucas tenha inserido este acontecimento no livro de Atos para mostrar que Deus castiga aqueles que causam aflição à igreja, pessoas inconsequentes que tentam impedir a promoção do reino de Deus. Aqui eu mostro então para vocês a árvore genealógica de Herodes o Grande. Então, eu quero destacar aqui 4 Herodes, porque Herodes na Bíblia é um título e não um nome próprio. Então nós temos aqui o primeiro Herodes, que era o Herodes o Grande. Ele foi o rei da Judéia nos tempos do nascimento de Jesus. Esse foi o Herodes que tentou matar o Senhor Jesus quando infante, e ele matou as crianças de Belém. Veja que Herodes Antipas é o segundo Herodes que merece destaque. Ele foi o Herodes que mandou prender João Batista e escarneceu de Jesus. Então ele mata João Batista, além de prender, e ele escarnece de Jesus. Olha só que interessante. Ele casou-se com Herodias, que era a mulher do seu irmão Filipe,
Então ele comete um adultério e por isso ele foi censurado por João Batista. Só que veja que interessante. Essa Herodias era filha do irmão dele chamado Aristóbulo. Então, além de um adultério, ele estava cometendo um incesto também, porque ela era sua sobrinha. Então veja que loucura, né? Outro Herodes que merece destaque é o Herodes Agripa I, que é exatamente esse que manda matar Tiago e prender a Pedro. Veja que ele era filho de Aristóbulo. Então veja como que esse quadro nos ajuda a compreender melhor. O último Herodes que eu quero dar destaque é o Herodes Agripa II, que foi o filho de Agripa I. Ele vai ser o Herodes que ouve a defesa do apóstolo Paulo e diz: por pouco você não me persuade a tornar um cristão. Foi o quase cristão. Então esses 4 Herodes merecem destaque porque são mencionados na Bíblia. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. A história de Tiago, o mártir, e Pedro, o liberto, destaca um contraste entre a fragilidade humana e a soberania divina. É como eu já disse anteriormente. Por que um morreu e o outro foi liberto? Nós não sabemos. Mas Deus é soberano, Ele está no controle da história. De modo que Deus não teve prejuízo. Tiago, ao ser martirizado, ele venceu. Ele já está com o Senhor. Mas Pedro teria ainda um tempo maior para produzir frutos para Deus na terra. Como dizia o apóstolo Paulo, se eu viver é Cristo, mas se eu morrer é lucro. Então ele entendia que vivendo ou morrendo ele ganharia. Mas naquela ocasião em que Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele decidiu permanecer para produzir mais fruto na carne, mais fruto em vida, para trabalhar mais para a glória de Deus. Pedro, apesar de sua fraqueza, foi libertado por Deus, mostrando que o Senhor sempre está presente para nos proteger e nos fortalecer. O livramento de Pedro foi tão extraordinário que ele pensou que estava tendo uma visão. Ele nem acreditou, mas depois ele entendeu que de fato era a realidade. Um anjo abriu a prisão, livrou Pedro, mesmo com 16 soldados. Foi algo simplesmente extraordinário. A fraqueza de Pedro e a confiança em Deus demonstram a importância de confiar em sua força e amor, mesmo em tempos de dificuldades. Então nós vemos aqui uma lição prática para nós. Deus ele está presente, mesmo em meio às nossas provações. E nós podemos confiar nele, porque ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Veja que essas experiências que o apóstolo Pedro teve moldaram a sua fé. Assim como também as experiências que nós temos, elas moldam a nossa fé. Principalmente diante das provações. Deus, ele permite que passemos por provações para que nossa fé seja moldada e fortalecida. A nossa fé provada é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Mas assim como o ouro passa pelo forno e a prata pelo crisol, a Bíblia diz que Deus prova os nossos corações. Mas veja, Deus está presente em meio às nossas provações. Ainda que a provação seja difícil, ela não dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Então que isso possa encher o nosso coração de fé, de esperança, mesmo em meio às dificuldades. Como o povo que foi liberto do Egito, e isso representa a salvação, porém antes de entrar na Canaã, a terra prometida, eles passaram por um deserto. Nós também que fomos salvos por Cristo, estamos no deserto dessa vida. Hoje, sendo provados, estamos nesse período probatório, mas amanhã estaremos na Canaã celestial. Louvado seja Deus por isto. A morte de Herodes, um rei poderoso, e a palavra viva que permanece eterna, ilustram o poder e a imortalidade da mensagem
do Evangelho. Para concluirmos, irmãos, através dos ministérios de Pedro, Barnabé, Saulo e Tiago, Deus mostrou sua graça e poder em ação. Os testemunhos e exemplos desses homens nos inspiram a confiar em Deus e a viver uma vida de fé, servindo a Ele com paixão e dedicação. A Bíblia diz: tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então a lição desses ministérios deve alcançar as nossas vidas. Nós precisamos enxergar Deus agindo na vida de Pedro, Barnabé, Saulo e Tiago e também agindo em nossas vidas. Tudo isso para o nosso ensino. Meus irmãos, vamos encerrar a aula por aqui. Você que chegou até o final, Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você já é inscrito, agora você pode se tornar um membro desse canal, apoiando assim o nosso trabalho. Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Até a próxima, se Deus permitir.